ficou com a enfermidade. Então, Mateus apresenta Jesus no seu papel como servo. Ou seja, a cura que Mateus descreve é Jesus o quê? Sendo servo das pessoas, ajudando as pessoas no restabelecimento da saúde. Já o Evangelho de Marcos, ele relata muitos milagres, mas ele apresenta o domínio de quem? De Satanás. Várias possessões, conflitos de vida espiritual, né? Porque existe a possessão, mas existe também a dominação, ou seja, o indivíduo que está sob a influência do inimigo. E atingindo clínicos, então, na cruz e na ressurreição. A cura é mais para responder a pergunta: quem é Jesus? Então Marcos apresenta que Jesus é o Salvador, é o Messias, diante de cada cura que aparece. Quando você olha, por exemplo, no Evangelho de Lucas, Lucas o médico, foi o que mais relatou milagres e curas. Ele tem 16 casos de curas, relacionados sempre ao ministério de cura, e ele começa a sua narrativa naquele ponto inicial, quando Jesus Cristo está na sinagoga de Nazaré, e ele levanta para ler o texto bíblico de Isaías, e ele termina de ler o texto bíblico e diz: olha, tudo isso que eu li se cumpre em Cristo Jesus. Jesus, ele veio para restabelecer saúde, ordem, justiça em todos os aspectos. Então Jesus aparece no Evangelho de Lucas curando, restaurando, devolvendo aquilo que foi tirado das pessoas, tá? Agora, Jesus faz tudo isso e ele apresenta que a restauração completa vai acontecer quando? Na volta de Jesus, tá? E o Evangelho de João? O Evangelho de João, queridos, é lindíssimo, e ali aparece a fé, que ocupa um destaque muito especial, porque diz que a fé não deve ser baseada em milagres ou sinais, mas na pessoa de Cristo Jesus como doador da saúde. Mas nele se encontra também a essência de toda a saúde, que é a restauração, que é a vida eterna. Então, o Evangelho de João, ele não começa, a gente diz que ele começa na eternidade, né? Ele começa lá com o Logos, com o Verbo, e ele apresenta que a restauração completa do ser humano é quando o ser humano vai receber a vida eterna em um corpo glorificado. Aqui está o elemento fé. E os milagres foram selecionados, não são muitos, são 7 milagres, e eles foram selecionados e eles apontam em outra direção, uma direção muito maior do que o milagre que está acontecendo ali. Então são os milagres que aparecem assim, tanto no Antigo Testamento, que nós mencionamos, no Novo Testamento. A tarefa principal de Jesus era proclamar que Deus está recebendo criaturas pecadoras, sofredoras, no abrangente ato de graça e amor. Jesus era, antes de tudo, o Salvador, e as curas físicas eram o sinal da evidência de sua autoridade. Queridos, aqui está, poderia dizer, a razão do ministério da saúde da igreja. Ou seja, qual era o fato que Jesus mostrava? Olha aqui, o Salvador. Se o ministério, se o projeto de caminhada, se o projeto da alimentação, se não está direcionando pessoas para Cristo, tem alguma coisa que está errada. Porque toda cura, todo milagre apontava na direção do Salvador. Então não é só o Ministério de Saúde, todos os ministérios da igreja, tudo aquilo que nós fazemos, que nós investimos tempo, dinheiro, a gente tem que fazer sempre a pergunta: está salvando? Está resgatando? Está apresentando a face de Jesus para as pessoas? Agora, existe um ponto dentro dessa teologia de saúde que algumas pessoas desprezam, e algumas pessoas dizem: não existe isso.
existe uma relação da mensagem de saúde com o aspecto da santificação. Isso não pode ser ignorado. Isso é muito ignorado. Ou às vezes nós complicamos um pouquinho as coisas. Qual é o conceito que a Bíblia apresenta? A humanidade deve sua origem e seu sustento diário a Deus. Eu disse, o alimento é dádiva de Deus, a saúde é dádiva de Deus. Então a matéria é de natureza religiosa. Deus é santo no sentido absoluto. Os seres humanos, feitos à sua imagem, foram projetados lá na criação para refletir através de sua vida a santidade daquele que os criou. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, querido, você deve me seguir. Você já percebeu o que é o discipulado mesmo? Jesus estava caminhando em direção à morte. E ele estava dizendo, segue. Mas segue para onde? Eu vou morrer. Então, é renúncia, é abnegação. Então Jesus, na verdade, faz um convite. E o convite do Evangelho, às vezes a gente diz assim, mas a igreja pede muito. Não pede muito. Deus, ele pede tudo. E dentro disso está uma vida de santificação. Eu gosto de dizer assim, quando você comparece diante de Cristo, do tribunal divino, porque essa imagem de tribunal, de um juiz, de um advogado aparece no Novo Testamento. E nós vamos prestar conta da nossa vida diante de Deus. Quando você comparece diante de Deus, você então é absolvido, você é justificado, você é perdoado. No momento que você está diante do juízo, não é aliado, Senhor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não é assim. É justificado através das obras de Cristo. Quando você sai da presença desse tribunal e agora vai viver a vida cristã, então primeiro você é justificado e agora você começa a viver em santificação. Ou seja, você é justificado, absolvido, para viver em santificação. Muitas pessoas não entendem isso. Acham que nós somos perdoados, Deus nos perdoa, para a gente continuar pecando e agora a gente, Senhor, deixa, nós somos pecadores e vamos continuar com essa natureza. Mas isso não me dá o direito de sair reproduzindo pecados aqui, grosseiros, e Senhor, me perdoa porque o importante, o Senhor vai me restaurar e vai me dar um perdão, aquilo que eu faço no corpo não é importante. Então, portanto, a criação original, inclusive do ser humano, era boa porque estava em plena harmonia com o Criador. Então nós temos o código do livro Levítico. Você já leu esse livro? Né? Alguns conhecem o Levítico 11, né? Mas o Levítico, o livro de Levítico, desde o advento, vejam só, desde o advento da ciência moderna, percebeu que a implementação do Código Levítico teria posto Israel à frente de todos os outros países do seu tempo, alcançando um nível de benefícios não igualado até o século XVIII. Depois de Cristo, os princípios que estão colocados no livro de Levítico, de saúde, de cuidado, queridos, você vai àquela região ali, visitar a Terra Santa, e geralmente a gente dá uma passadinha no Egito, para conhecer as pirâmides, aquela coisa toda. Eu nunca fui, mas as pessoas que vão dizem assim, e você está no Egito, e quando você entra em Israel, muda tudo, até as estradas, tudo, o asseio, o cuidado, tudo muda, porque essas pessoas ainda têm o quê? O benefício
dos princípios que foram estabelecidos por Deus. O povo de Deus, a minha casa, o aspecto da minha casa, a maneira como eu me visto, o asseio, tudo está relacionado com a grandeza de Deus na nossa vida. O cristão, ele tem que ser exemplo. Quando o profeta foi para amaldiçoar o povo, porque ele recebeu assim a informação: esse povo é um povo desordeiro, que está no deserto, que está caminhando na nossa direção. Quando ele olhou, o povo estava organizado, com bandeira, com tudo. O povo de Deus tem que ser um povo que? Organizado. E o livro de Levítico apresenta o que? Claramente normas que coloca aquele povo à frente o que? Do século XVIII. Nós temos problemas hoje com algumas doenças, rancenismo, tuberculose, são doenças que, eu vou dizer, falta de cuidado e asseio da população de maneira geral, não da pessoa, mas é resultado disso. O tema da santidade, presente nessas leis, visavam elevar o valor do corpo da pessoa para estabelecer uma ligação vital entre o corpo e o que diz o texto? O serviço, todo o talento e tudo aquilo que Deus concede para nós. Qual é a proposta de Deus? Para você servir, ou seja, o Espírito Santo capacita você com habilidade, te dá isso aqui para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele não capacita você para você, eu sou cheio do Espírito Santo. Como existe o conceito de Espírito Santo nas igrejas evangélicas, que o indivíduo recebe lá um dom, entre aspas, e ele se acha superior aos demais. Os dons que Deus nos concede através do Espírito Santo é para o serviço. Ou seja, esse significado de você cuidar da sua vida, de ter saúde, também deve ser essa ligação direta com Deus, mas também essa ligação com o serviço, com o próximo. Então nós temos o santuário do corpo, que é bem conhecido essa parte, e nós temos ali várias passagens, Romanos, 1 Coríntios, depois ali que diz que o corpo é templo do Espírito Santo, devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. O corpo está citado 4 vezes nesses versos. E em parte o apelo do apóstolo Paulo está falando para a pureza sexual. Esse é o contexto. Mas 2 temas centrais se destacam. O corpo pertence a quem? A Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E por que nós somos templo do Espírito Santo? Por criação e redenção. Manter o corpo puro para a habitação do Espírito Santo é uma responsabilidade cristã. E eu falava com o pastor Valdo assim: pastor Valdo, um dos problemas hoje da mensagem de saúde é que nós, pastores, não estamos vivendo a mensagem que nós conhecemos. E aí nós temos alguns irmãos da igreja que estão muito à frente de nós, puxando a nossa vida. Mas essa mensagem é uma mensagem clara da palavra de Deus e mostra justamente aquilo que o povo remanescente precisa. Vejam só, o povo remanescente especial, no fim da era de pecado, o povo da aliança inteiramente comprometido com Deus, que vivendo em um mundo corrompido, ainda escolhe a justiça, mesmo com grande custo pessoal. Eles levam a sério a advertência de Jesus, de que os que se aproximam da volta de Jesus devem viver vida sóbria e comprometida. Se você observar comigo, na época de Noé, Noé estava vivendo de maneira justa. E o fato de Noé, juntamente com a sua família, estar vivendo uma vida justa, era pessoas que estavam sendo usadas por Deus como instrumento para divertir aquelas pessoas.
você vai encontrar bem próximo da volta de Jesus pessoas vivendo em santificação. E a vida dessas pessoas é uma declaração de que Jesus está voltando. Então, a maneira como nós devemos viver, o compromisso, é em virtude dessa resposta, ou seja, eu fui justificado, eu aceito o perdão, isso muda a minha vida e agora, resposta, eu vou viver em santificação. E aí nós temos, vou passar rapidamente para vocês, agora a doença na história cristã para a gente tentar fechar. 4 fatores que contribuíram para a diminuição do ministério da cura. Por que parou essa ênfase? Se a Bíblia fala tanto de saúde, se eles iam lá para o sacerdote, apresentavam, estava muito vinculado à igreja. A gente poderia dizer assim, que os médicos estavam onde? No templo, né? Então veja, primeiro surge ali essas teorias gnósticas que surgem já na igreja primitiva. E qual é o conceito? De que havia uma alma, né? A alma perfeita, mas aquilo que você fazia no corpo não interferia. Então, se ele estava adulterando, bebendo, não fazia mal, porque está fazendo mal só para o corpo, não para a alma. Tá? Então, isso acaba entrando na igreja. Também existe a concepção grega da imortalidade, que separa, né? Ou seja, corpo, matéria, e aí, nós temos um espírito, né? Não somos uma alma. Nós temos também a ideia que surge de que o sofrimento humano, né? Ou seja, é uma disciplina de Deus. Então aí surgem os mosteiros, pessoas que constroem uma coluna de 30 metros, que vão viver lá em cima a vida inteira, sacrifícios. Na época de Martinho Lutero tinha isso. E surge também a questão dos sacramentos, o papel do sacerdote, que abandonou o quê? A ideia de cura. E agora é o seguinte, por volta do século XII, porém, uma série de decretos eclesiásticos separou a igreja da medicina. Em 1163, o concílio proibiu o funcionário de trabalhar como cirurgiões. Funcionários que trabalhavam na igreja. Recomendava-se aos doentes que fizessem devoções, reivindicando os poderes meritórios das relíquias e dos santos, para os quais o atendimento médico era visto como competição. Então eles começam a jogar agora para o canto a questão da restauração. Nós temos, por exemplo, em 1566, uma lei canônica que exigia que os médicos parassem de tratar qualquer doença que a pessoa não confessasse o seu pecado no terceiro dia. Tá? Então Lutero e Calvino seguiram a premissa de que os milagres estavam lá na época dos apóstolos, não agora. Então, na década de 1850, o tratamento de saúde ele foi delegado, ou seja, passou exclusivamente para os médicos de maneira secular, ou seja, secular. Então, tirou da igreja. Então, a igreja rompe com isso. A igreja cristã. E agora, então, queridos, dentro da comunidade cristã está os adventistas do sétimo dia, por volta ali de 1844, e a igreja adventista surge para restaurar o quê? Verdades que foram o quê? Jogadas por terra. E uma dessas verdades está o quê? O cuidado com o corpo, que é templo do Espírito Santo, a restauração da saúde, não só na parte física, mas a saúde no conceito total, integral. Então ali surge a igreja adventista. E a igreja adventista, essas orientações que surgem numa época bem complicada, mas nós recebemos isso através de quem? Do dom profético na vida de Ellen White. Então os adventistas passaram a se interessar pela saúde nos anos 1850, 1860, devido à influência de Ellen White. E eu termino com esse pensamento que diz assim, a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão no corpo.
E na parte da tarde, o pastor Gomide vai falar sobre isso para vocês. Essa relação que existe com a terceira mensagem da gente. Que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe aí o programa que está sendo organizado. Parabéns já antecipado pela formatura de vocês.